Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 4 do videocast da revista Comunique, um meio de comunicação que vai falar sobre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento regional na Terra dos Pinheirais, compreendida pelos municípios de Guarapuava, Inácio Martins, Irati, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, Rebouças, Rio Azul, Malé, Prudentópolis, Guamiranga e Imbituva. E nesse episódio nós vamos conversar com Luciano Castilho, ele que é presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais da região Centro-Sul do estado. Luciano, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Kleber, boa tarde, eu que agradeço o convite e viemos aqui com certeza sabendo da importância desse meio de comunicação que é a revista Comunique, o portal Comunique, então estamos aí. Obrigado, Luciano. E para a gente começar, esse videocast será um pouco diferente, será uma conversa, não apenas uma entrevista, visto também que eu estou como vice-presidente para assuntos de comunicação da CACESUL, representando a Associação Comercial e Industrial de Inácio Martins assim. Luciano, o que é a CACESUL para o pessoal que está nos assistindo entender? Então, a CACESUL, ela acaba sendo uma regional, uma regional como fosse uma regional de qualquer serviço, secretaria de Estado, mas no nosso caso ela representa as associações comerciais de uma determinada região. Hoje, a nível de Paraná, são 12 coordenadorias, e nós somos da nossa região aqui, Centro-Sul do Paraná. Essa nossa região compreende hoje 13 associações e 20 municípios. E qual que é o papel da CACESUL? Então, a CACESUL, ela é um braço da nossa federação, da FACIAP, e também da CACB, que é a nossa Confederação das Associações Comerciais. Ela está aqui para trabalhar juntamente com cada associação de cada município para levar as demandas de cada cidade, de cada associação para Curitiba e para Brasília. Então a gente representa as associações a nível de região, mas também em Curitiba e também em Brasília. Seria uma conexão, entre associações comerciais e o sistema FACIAP. Isso, a gente está totalmente ligado a eles, no dia a dia, grupos de WhatsApp, reuniões online, então a gente está próximo a eles para que a gente possa estar resolvendo todos os problemas e todas as soluções para as associações, Quando nós falamos em revista Comunique, a ideia é tratar de empreendedorismo, inovação e desenvolvimento regional. E a CACESUL está associada a todos esses temas, tanto a questão do empreendedorismo, representando as associações comerciais, que tem como no quadro de associados indústrias, prestadores de serviço, lojistas, Então, é uma conexão, que tem dentro do empreendedorismo, que defende o empreendedorismo e traz também benefícios para quem é associado a esse sistema, Sim, com certeza. Além de tudo isso que você falou, é a questão nossa do associativismo, onde que a gente tem que pregar isso no dia a dia, que a gente tem que falar muito sobre a importância do associativismo para que realmente você quer ser empreendedor, você vai ser empreendedor, mas você não precisa ser sozinho, você não pode ficar isolado, você tem que se associar, E se associar é ter outras empresas, outros negócios, outras pessoas que possam estar te ajudando, buscando soluções para a sua empresa, Gera conexões, é um ambiente que gera conexões. Sim, com certeza. Num mundo hoje tão virtual, às vezes acaba você pensando que vai ficar isolado, mas aí que está a chave do negócio. Você buscar conexão, buscar o associativismo para o teu crescimento pessoal e profissional. E a CACESUL tem um desafio enorme, Luciano? Que é contribuir para o desenvolvimento da região por meio das associações comerciais. Nós temos referência de associações comerciais no Sudoeste, no Oeste do Paraná, que tem 5 mil e poucas empresas associadas, que tem um faturamento alto. Porém, na nossa região, culturalmente, o associativismo e o cooperativismo não é tão forte. Você vê isso como um desafio como presidente da coordenadoria? Sim, na verdade, esse é o nosso grande desafio. Que essa cultura nossa aqui, as pessoas falam muito sobre a questão dos nossos imigrantes antigos aqui que chegaram, que colonizaram a nossa região, que foram os ucranianos, os poloneses, e que essa é uma questão que diz que lá na Europa também eles não são tão associativistas. Mas eu acho que nós estamos no ano de 2025, não é mais uma desculpa dizer que foram os nossos colonizadores que realmente não trouxeram o associativismo. E sim nós buscar essa maneira de
representar melhor essa região, representar melhor as nossas cidades e nada melhor do que pelo associativismo. E é uma região que tem um potencial enorme, né? Principalmente relacionado ao turismo. Sim, o nosso turismo hoje, ele tem tantas belezas naturais, né? Temos produtos aqui que são quase que a nível de mundo, só tem aqui na nossa região, e isso é pouco explorado, né? Ainda faltou um planejamento aí nos anos 80, nos 90, para que a gente pudesse ter despontado. Porque se você hoje pegar um exemplo de Gramado, que nos anos 80 não era nada, né? Não significava nada a nível de turismo nacional, e o que ela se transformou, e lá ela tem uma beleza natural que é a Serra Gaúcha, mas nada que a nossa região deixe a desejar em termos naturais e de belezas para aquela região. Só que realmente lá foi feito um planejamento, foi buscado, né, trazer algo novo, e fizeram e aconteceram, e hoje eles são destaque a nível do Brasil, né, com relação ao turismo, e nós podemos sim estar fazendo isso na nossa região. Então, basicamente, para você que está nos assistindo entender, a associação comercial, né, identifica problemas, traz soluções e atende as empresas associadas. A coordenadoria, ela tem esse elo de ligação entre a associação comercial, federação e confederação. E aí não é só palestra, curso, consulta SPC, parceria com instituições, com outras empresas, mas também tem um trabalho político, não partidário, mas político também, né? Como levar demandas de infraestrutura, discussão de leis, projetos de lei, carga tributária, que principalmente a federação e a confederação estão diretamente discutindo esses assuntos. Sim, a questão política, às vezes a sociedade ela vê com maus olhos, né? Mas a gente não consegue andar hoje sem a política. A gente tem que estar ali articulando, conversando, analisando e vendo o que é melhor para nossas empresas, porque a política, ela, de repente, os deputados se reúnem lá, criam uma lei e acabam inviabilizando alguns negócios. Então você tem que estar próximo aos deputados, próximos ao executivo, aos prefeitos, aos vereadores, ao governador, para que realmente você possa estar lutando por essas demandas. Eu vou dar um exemplo para você. O governo do estado agora, por último, fez aquela questão de doar, né, para os alunos que estavam matriculados a nível médio do estado, né, nível da rede escolar estadual, da doação dos materiais escolares. Nesse meio tempo, muitos dos nossos associados que têm papelarias, livrarias e trabalham nessa área de venda de produtos escolares, acabaram ficando com seus estoques cheios, lotados, porque não teve a venda. Então, essas discussões, a gente acha importante que o governo realmente ajude as famílias carentes da rede escolar estadual. Mas a gente também não pode deixar que o nosso comerciante acabe quebrando uma empresa, pare de gerar emprego por causa de realmente uma coisa que deveria ter sido melhor discutida em sociedade e analisado. Hoje a gente já está lutando por outra questão, que é o cartão do material escolar, onde o pai da criança vai receber esse cartão e daí ele vai no comércio local, que ele vai poder ir numa papelaria, numa livraria lá no seu município e fazer a compra, né, através ali de um cashback, de um valor, onde ele vai poder gastar esse cartão. Isso você está valorizando e trabalhando em cima para ajudar o comerciante, né? Não simplesmente como o Estado comprou muito material, talvez uma licitação aí, veio alguém de São Paulo, do Rio de Janeiro, até de outro país vender material para o governo não entregar para as crianças, né? E aí é aquela pauta que as associações comerciais batem sempre, valorização das empresas locais, né? Porque o dinheiro fica na cidade, gera emprego, gera renda, gera imposto, né? E reverte em serviços públicos. Sim, a compra no comércio local, ela simboliza hoje para os pequenos municípios principalmente, se você fizer a roda do dinheiro como quando você vai no posto de gasolina, abastece, deixa lá R$1, e quando você vê, se você marcar esse dinheiro, ele no final disso daí ele vai passar por 7 ou 8 comércios, né, na mesma cidade, onde se transformaram esse R$1 em 7 ou 8 reais. Então essa é que é a importância desse dinheiro estar circulando dentro do município. E claro que para um município grande às vezes não faz tanto efeito, mas no município pequeno com certeza. Principalmente a realidade dos municípios que estão dentro da CACESU, né?
Sim, porque nós temos pequenos municípios, né? E municípios que não têm tantas indústrias grandes, que não têm grandes empresas, e sim nós dependemos muito, aí deve ser em torno de 95% hoje de micros e pequenas empresas que estão nos nossos municípios da região da Cacesul. Outra pauta também debatida, principalmente pela Confederação, foi a reforma tributária, né? Se não fosse a atuação do sistema associativista, das associações comerciais de cada cidade, das federações de estado, poderia ter sido muito pior, né? Muito pior. Hoje nós vamos ter o IVA mais caro do mundo, né? Vai ser o país que vai ter a maior alíquota do IVA. E se não fosse a ação, né, da federação e da nossa CACB, provavelmente o que iria passar ia ser uma questão assim que ia ser motivo de muitas empresas iam quebrar porque não teriam como pegar todo esse valor dessa carga tributária e colocar nos produtos. Porque você vai inviabilizar alguns produtos, vai ficar muito caro. Aí o cliente vai ficar pensando, compro A, compro B, compro C, eu não compro nada. E às vezes você vai perder realmente, porque vai ter empresas que não iam conseguir absorver essa carga tributária. Iam ter que repassar totalmente ela para os clientes, e os clientes iam achar ele um valor muito caro, e daí provavelmente as empresas iam ter, né, um processo aí de falência. É muita coisa que acontece dentro do meio associativista, né? Não é só os benefícios, mas tem muita articulação que depende dessas associações, federações, confederações para defender o interesse do empresário. Sim, aí que está a importância, né, da pessoa se associar. Porque às vezes ela está lá, né? Vou te dar um exemplo da tua cidade, lá Inácio Martins, ele tem um pequeno lanchonete e ele acha que ele está sozinho. Mas se ele se associar e ele levar o que acontece com ele no dia a dia, um problema de um alvará de repente, né, um problema às vezes aí com bancos, com as cooperativas, ele trazer esses problemas para dentro da associação, a associação com certeza vai procurar achar uma maneira de ajudar esse comerciante, pequeno comerciante, a ter soluções para esses problemas, né? Luciano, até alguns anos atrás, muitas associações eram vistas e conhecidas mais pelo serviço de proteção ao crédito, né? O famoso SPC, né? O CEPROC, né? Para falar mais popularmente, sim, né? Mas vai além, né? O trabalho da associação comercial hoje tem parceria com cooperativas de crédito, benefícios, né? Nos serviços financeiros, tem parceria com sistemas de informatização, parceria com planos de saúde, planos odontológicos, ponto eletrônico, são várias as possibilidades, certificado digital, né? Uma das opções, e a coordenadoria ela tem esse papel de correr atrás também desses parceiros, né? Para as associações. Sim, a coordenadoria, na verdade, quando ela está em Curitiba, nas reuniões lá do nosso Conselho de Administração da FACIAP, ela está procurando achar maneiras de que traga uma viabilidade econômica para a associação. Porque a associação ela vai pagar um aluguel, ela tem que pagar um funcionário para estar atendendo os associados, mas para pagar todos esses custos, ele tem que ter um retorno financeiro. E esse retorno vem desses produtos, né? E esses produtos hoje... como você mesmo falou, era sempre baseado muito no SPC Serasa. E hoje esse birô de crédito, ele está perdendo um pouco o efeito. Desde que começou aí a questão cartões de crédito e também agora, né, mais recentemente, o Pix, muitas lojas deixaram de consultar também o SPC Serasa porque tem muita venda hoje já direta pelo Pix, pelo cartão de crédito. Então já não tem mais o uso do SPC Serasa. E acaba daí caindo o faturamento para todo mundo. Então, outros produtos, novos produtos, estão todos os meses na nossa pauta. Pauta de buscar produtos que tragam a viabilidade econômica das nossas pequenas associações. E vai além, né? Hoje a formação, a capacitação é muito importante tanto para o empreendedor quanto para o colaborador das empresas, né? E as associações têm parcerias com o Senac, Sebrae, Senai, Senar, né? Que oferta cursos de diversas áreas e para diversos públicos. Hoje as associações comerciais não tem como não ter parcerias com todo o nosso sistema S, todo o Sebrae, Senai, SESI, Senac, porque ali você vai encontrar fonte, né, de estudo, fonte de qualificação que pode estar ajudando a associação. Você não pode ficar numa associação isolado, né? Você precisa achar parceiros. E esses parceiros hoje eles nos procuram, né, para formalizar isso e trazer muito mais cursos, palestras,
para realmente ajudar o pequeno empresário, né? Porque às vezes o pequeno empresário não tem como pagar um valor alto para trazer um treinamento para ele. Mas dentro de uma associação comercial, com essas parcerias, ele vai encontrar. E eu sempre falo, Luciano, que tem um costume de falar que a associação comercial é a casa do empresário, né? Eu falo que é a representação das empresas. E aí é a casa do empresário, dos filhos que estão na linha de sucessão e também do colaborador, né? Que não existe uma empresa feita só do empreendedor, do empresário, da pessoa jurídica, mas sim de todos os componentes, né? É o colaborador, é a família que apoia, é o empreendedor. Então a associação precisa abraçar todos esses públicos, né? Sim, Kleber, até a gente sempre usou isso. Eu até, quando fui presidente lá em São Mateus, eu sempre usei a casa do empresário. E quando você falou isso a primeira vez para mim, você falou assim, viu, não é a casa do empresário, é a casa das empresas, porque nas empresas nós vamos encontrar os seus colaboradores, né, e que tem que usar também a associação, e devem usar, né, e isso mudou até a minha visão com relação, né, a essa frase que todas as associações usam, né, mas que a gente vai ter que ir mudando aos poucos, para que seja realmente a casa das empresas, não a casa do empresário em si, né. É que faz com que o colaborador ele também se sinta parte da associação comercial, né? Sim, e o colaborador, de repente, o empreendedor, o empresário, o dono da empresa acaba não usando tanto, né, como o próprio colaborador, que ele realmente, né, no dia a dia vai ter ali um plano de saúde para ele, né, vai ter vários produtos para ele, vai também ter também a qualificação através dos cursos, né? E aí, nos últimos anos, alguns novos projetos, algumas novas ideias estão surgindo na KCSU, né? Novas associações sendo formadas, foi realizado também a convenção da KCSU esse ano. Fala pra gente sobre esses novos olhares da coordenadoria. Então, a gente teve, né, no começo desse ano aí um planejamento, né? E a gente tenta buscar, né, através desse planejamento, ações para o decorrer desse ano e do próximo ano, né? Então, nesse nosso planejamento veio, né, nossa futura revista, a nossa convenção, agora estamos também com uma missão técnica aí que vai para a China, mas assim, a importância do planejamento e a importância de ter ações todos os meses para que os nossos diretores e os nossos, né, presidentes, vices e diretorias das associações de cada município participem, né? Porque é algo que se você ficar na tua associação sem sair para fora, sem conhecer pessoas, fazer um network, fazer um contato com as outras associações, o que elas estão fazendo de bom, qual que é um case de sucesso, onde funciona, onde não funciona, isso busca trazer uma informação melhor, né, através dessas reuniões, desses networking, de uma convenção igual aconteceu lá em União da Vitória. Então isso é muito importante no dia a dia das associações e das diretorias, né? E a associação mais presente também nas associações, né? Teve várias visitas já ao longo desse ano, terão novas, né? Sim, a gente busca se aproximar e ir lá conhecer a realidade mesmo, né? Porque às vezes a pessoa te manda uma mensagem que está com um problema e você ali já responde, já manda algo, mas se você não conhecer a realidade, às vezes até a tua resposta acaba sendo uma resposta não tão assim, certeira, porque a pessoa vai receber aquela mensagem e vai pensar, tá, mas ele está falando a nível de uma associação igual de Irati, que é uma associação grande, uma associação igual de Prudentópolis também, que é uma associação maior, mas num município pequeno isso daí às vezes não funciona, né? Luciano, outros 2 projetos também de qualificação e capacitação foram desenvolvidos para a FACIAP e a KCSU está participando. Um deles é o programa de formação de executivos, né, que tem a representatividade de alguns executivos da KCSU que estão indo para Curitiba e em outros lugares, sendo capacitados, né, pelo SEBRAE, pela FACIAP, para melhor atender as empresas associadas. Hoje essa qualificação para os nossos executivos eu vejo que é uma quebra de paradigmas dentro da nossa federação e que vai ajudar realmente as associações a crescer. Porque existe, né, até hoje, a questão, o presidente falava que numa reunião foi chamado os executivos e acabava as coisas não acontecendo como ele queria, né? E os executivos, né, também falavam que passavam para a diretoria algumas questões e também não eram resolvidas. Então, a FACIAP teve essa feliz ideia de fazer essa qualificação para os executivos para que isso realmente mude,
né, para que os presidentes e diretores, vice-presidentes, eles possam, né, entender o que o executivo vai trazer numa qualificação dessa e que realmente vai trazer benefícios e para falar a mesma língua, porque às vezes o executivo falava uma coisa e a diretoria falava outra, e isso acabava não dando resultado nenhum para a associação. E é a ponta, né? É quem está lá no atendimento diário, atendendo o empresário. Então é muito importante essa qualificação. E ela vai fechar, né, com essa qualificação dos nossos executivos e com a qualificação das nossas diretorias através do PDLA, isso vai fechar de uma maneira que realmente a gente vai ver resultados. Eu acho que não vai demorar muito, sabe? Acho que em pouco tempo a gente vai conseguir ver que as associações realmente agora vão começar a crescer, se desenvolver e ficar muito mais próximas também dos associados. Você falou no PDLA, que é o Programa de Liderança, né, Desenvolvimento de Liderança Associativista. Ele é um programa que também contribui para a formação de novos líderes, né? Porque geralmente as associações comerciais têm essa dificuldade de sucessão, né, nos cargos, principalmente da diretoria. Sim, e até o PDLA, na verdade, esse ano está sendo um piloto, né? Porque eles abriram 2 vagas para cada associação comercial. Nós somos hoje em quase 300 no Paraná. Então, pense o tamanho já do evento que tem que acontecer para trazer todo mundo, né? Então, esse PDLA, ele será um piloto, mas a ideia realmente no futuro é crescer mais ainda, para que não seja só 2 representantes por associação, e sim tenha 4, 5 diretores e trazer também junto, né, os jovens e as mulheres e os futuros presidentes já participem desde o início, né, desse PDLA. No que diz respeito ao desenvolvimento do associativismo dentro das ACES, né, 2 braços atuam como apoio dos conselhos de administração, né? Um deles é a jovens e outro as mulheres, né, que estão crescendo, inclusive na nossa coordenadoria, né? Hoje não tem uma associação forte que não tenha o núcleo, né, que não tenha o conselho dos jovens empresários e o conselho das mulheres. Para a formação desses conselhos, hoje, claro, cada município tem a sua realidade, mas seria o ideal que toda associação tivesse, né? A gente sabe que alguns locais, nem para começar a formar uma diretoria, não é fácil, mas se todos os municípios, todas as associações tivessem o Conselho Jovem e o Conselho da Mulher, eu tenho a máxima certeza que as nossas associações hoje seriam muito mais fortes, né? E muito mais, com muito mais associados e teriam uma viabilidade econômica muito melhor, porque eu sei e tenho certeza do trabalho que as mulheres fazem hoje, né? E os jovens também. Então, isso realmente tem que acontecer o quanto antes em todas as associações. E são os futuros presidentes das associações comerciais. Também, né? Então aí os jovens vindo, né, com novas ideias, buscando ser reconhecido pelo trabalho que já idealizam. E claro, né, tá na hora também, né, eu já tô com quase 50 anos, mas tem hora que tem que deixar o espaço para o jovem, né, com novas ideias e vindo trazendo, né, com muito mais, às vezes, vontade, com muita, né, que o jovem realmente tem isso nele. E às vezes assim, passa de uma idade, começa a ficar mais cansado, já pensa 2 vezes antes de ir uma viagem, antes de ir para uma reunião. E o jovem não, o jovem já tem aquela força natural da própria idade, né? E é legal a dinâmica também desses 2 núcleos ou conselhos, né? Na associação comercial tem os núcleos e conselhos da mulher e jovem, na coordenadoria também, né? Tem as pastas mulheres jovens, na federação tem a FACIAP jovem, FACIAP mulher, e a nível Brasil também, né? Tem ali a coordenação dos conselhos das mulheres, né? E a CONAGE, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores. Então, o exemplo de organização do sistema associativista é muito legal de ser seguido e observado, né, Luciano? Isso daí hoje, na verdade, nós somos exemplo a nível nacional, né? O nosso sistema hoje da CACB e da FACIAP, eles são exemplos porque realmente conseguem trazer, né, esse núcleo jovem, o núcleo da mulher, a nível nacional. Ele não fica simplesmente só no município ou só no estado. Ele está hoje presente em todo o nosso território nacional. Aí. E a exemplo do Conselho da Mulher, né? Hoje está em andamento os prêmios Mulher Empreendedoras, né? Algumas associações já participaram, fizeram
a edição local, vai ter a regional agora em agosto, né, a premiação em Irati, e depois a estadual que será conhecida, né, a Mulher Empreendedora, no prêmio 2025 na convenção em outubro em Foz do Iguaçu, né? E aí também está em andamento a certificação, né, que são modelos de gestão de núcleos e conselhos que são referência, né? São pontos ali de estratégicos que faz com que a associação ou o conselho se desenvolva, né? Não, e o mais legal de todo esse trabalho que já é realizado, por exemplo, nós aqui tivemos, né, no ano de 2023 a ganhadora do prêmio estadual de Mulher Empreendedora ficou com a CACESU, ficou com a nossa região, que é a Cleide, que é empresária em Irati. Então, às vezes a pessoa vai participar e pensar, é impossível eu chegar lá. E a prova foi isso, né? Que a Cleide participou em Irati, ela ganhou. Depois tivemos o pessoal de Inácio, de São Mateus, de Rebouças. E daí depois, lá em Foz do Iguaçu, no nosso congresso, a Cleide foi a ganhadora do prêmio estadual. Estadual. Né? E é legal também que na FACIAP Jovem, né, também tem, né, tem a certificação, tem os encontros, né, o EPJE, que é o Encontro Paranaense de Jovens Empreendedores, que ocorre 4 vezes ao ano em cidades diferentes. Então você viaja, conhece pessoas diferentes, associações, empresas, né, que não fazem parte da realidade local, né, empresas da região que são referência também em gestão e no serviço ou no produto que desenvolve. Né. Nós temos também a certificação, né, como eu falei, do núcleo e outros projetos, né, voltado ao, por exemplo, o JOGEPS, que é a atividade esportiva. Então, é bem legal a integração e os diversos movimentos e ações e projetos que ocorrem, né. O movimento associativista é muito vivo, né, ele é muito dinâmico. Eles hoje também, na questão não só das mulheres, como dos jovens, também tem um trabalho muito legal. Eu também acompanho isso, né, a nível de estado, e vejo, por exemplo, nesses encontros que eles fazem, visitas técnicas, palestras e o principal, que é o networking. Eu até acompanhei um pessoal que foi a Toledo há uns meses atrás, e na volta a gente marcou um café da manhã e estavam todo mundo, nossa, vieram com uma energia positiva e de fazer coisas, vamos fazer ações e vamos fazer eventos. Então você vê a energia positiva que vem de um evento desse, né? E o congresso, né, estadual da FACIAP está logo aí, né, Luciano? O ano está passando rapidinho. Nossa, outubro está aí e os empresários, né, o movimento da CACESU é de levar bastante empresários, mais pelo menos que o ano passado, para Foz do Iguaçu, para conhecer a FACIAP, se atualizar sobre temas importantes do associativismo, do setor empresarial. E lá é um ambiente de muito network e conexões, né? Sim, o nosso congresso ele se tornou, né, com o tempo, reconhecido também a nível do estado do Paraná como um congresso importantíssimo, onde que é o encontro das associações e das suas diretorias e dos seus associados. Então, esse ano eles adiantaram, ele sempre acontecia no mês de novembro, esse ano vai ser no mês de outubro, por uma questão de calendário realmente, porque chega no final do ano, no final de novembro, os empresários já estão com a corda no pescoço por causa das vendas e compras de Natal. Então foi adiantado esse ano para o mês de outubro, né, na última semana de outubro, e a gente já deixa o convite para todos, né, para que realmente participe nesse ano. A CACESU estará presente novamente. A gente vai fazer aí um pacote aí com ônibus, né, com hotéis, com o próprio evento lá, a inscrição do evento. Isso vai estar sendo repassado para as associações aí nos próximos 15 dias. Mas a gente convida todos a participar porque é muito importante, é muito legal e vale a pena mesmo. Luciano, você já deu um spoiler, né, anteriormente em relação à nossa revista, né, a revista CACESU, né, que a gente já está produzindo, né, até o final do ano será lançado, e é um importante projeto de visibilidade da CACESU e das associações comerciais, e não só disso, né, dos municípios que compõem a nossa coordenadoria, né? Hoje, né, a gente sabe da importância que essa revista vai trazer para realmente a associação pequena, né, apresentar um portfólio de produtos, apresentar um portfólio para o seu associado, mostrando para ele a presença dele. Que às vezes, como a gente já falou, às vezes a pequena associação estão isolados, né, e quando alguém bate na porta para se associar ou vai à executiva associar uma nova empresa, às vezes não tem nem o que apresentar, às vezes não leva nem um cartão de visita. E a nossa revista CACESU, ela vai ser já um material para que possa ser entregue para
os futuros associados, para os associados atuais e para as diretorias, para que eles possam conhecer melhor o sistema. Que às vezes também as informações não andam como a gente quer. Às vezes a pequena associação às vezes não tem, né, esse material para mostrar e também às vezes não explica a importância, né, para esse associado do sistema nosso, né, que é onde a gente pertence aí a uma federação que é fortíssima a nível de Paraná e a nível de Brasil, e tem uma CACB também que é o sistema nacional nosso, né. O que as empresas associadas, as não associadas também, que acabam se beneficiando do trabalho do sistema associativista, os municípios e a CACESUL pode esperar da nossa coordenadoria nos próximos meses, final do primeiro ano do segundo mandato, do segundo ano para encerrar o mandato da gestão Luciano? Então, você olhar números, somente números, às vezes não é aquilo que você almeja. Porque o número ele é uma coisa muito fria, né? Você vai olhar lá, nós começamos com 13 associações, vamos passar para 14, daqui a pouco vamos estar com 15, mas não é só isso. O que importa é que realmente as associações estejam presentes, né? A sua diretoria esteja próximo da gente, a gente próximo dessas diretorias, desses presidentes. Isso sim, né, que é o trabalho, porque às vezes o número, vamos ter 15 associações, ótimo, mas não adianta ter 15 se as menores, as 5, 6 pequenas, estão lá capengueando, que não estão conseguindo nem se estruturar e nem pagar, às vezes, um funcionário. Então, nós precisamos desse trabalho mesmo, de proximidade com as pequenas associações e fortalecer elas. Eu vou ser incansável nisso, enquanto nós não chegar no final e falar assim, hoje as associações melhoraram, estão pagando suas contas, os presidentes estão mais tranquilos, porque podem dormir, porque realmente amanhã vai estar já depositado o valor para pagar o seu funcionário. Então, o nosso papel principal para esses próximos 2 anos é fortalecer ainda mais as nossas pequenas associações. Para finalizar, a mosquinha ali, o mosquitinho do associativismo, picou já o Luciano há quanto tempo? Então, eu comecei no ano de 2000, em União da Vitória, que eu morava em União da Vitória, no Conjovem, né, um grupo nosso que nós tínhamos lá de jovens. Comecei lá em 2000. E daí fiquei em União da Vitória até 2006, morando em São Mateus em 2008. Já entrei novamente na associação em São Mateus do Sul. E daí de lá estou até agora, aqui 2025, dentro da associação, dentro da CACESUL e agora também dentro da FACIAP, né? Luciano, obrigado por aceitar o nosso convite de participar da quarta edição do videocast da revista Comunique. Estamos à disposição da CACESUL. Não, eu que agradeço, Kleber, agradeço também todo o teu trabalho como diretor nosso, né? Às vezes o mês passa correndo, a gente não se fala nem direito, mas assim, só agradecer, gratidão, né, ao teu trabalho junto à nossa CACESUL e que realmente fica sempre o convite, se associem, façam parte das diretorias, porque o associativismo realmente ele precisa crescer e ele precisa ser vivido ele no dia a dia. Obrigado. Obrigado, Luciano. Esse foi o episódio número 4, conversando com Luciano Castilho, presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da região Centro-Sul do Estado do Paraná. Nos vemos na próxima semana, quarta-feira, às 20 horas, aqui no canal do YouTube, nas redes sociais da revista Comunique, a vitrine da Terra dos Pinheirais. Até mais!